Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para este curso sobre os 10 mandamentos. Hoje, na primeira aula, nós teremos uma introdução aos 10 mandamentos. Por isso que nós iniciamos invocando o Espírito Santo, para que ele nos conceda a compreensão deste artigo que é essencial para a nossa fé católica. E o que são esses 10 mandamentos? O Catecismo de São Pio X, o Catecismo Antigo, nos ensina que os mandamentos nos ensinam tudo o que precisamos fazer para agradar a Deus. Ou seja, tudo o que a gente precisa fazer para agradar a Deus são os 10 mandamentos, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Ou seja, nos mandamentos da lei de Deus está sintetizado tudo aquilo que, como filhos e filhas de Deus, nós devemos colocar em prática, as nossas obrigações, aquilo que devemos fazer. Por isso, os mandamentos foram escritos por Deus em nosso coração, fazem parte da nossa natureza humana, estão acessíveis a nós pela lei natural, ou seja, estão acessíveis à nossa razão. E num determinado tempo, Deus revelou os seus 10 mandamentos no Monte Sinai, onde estava Moisés e o povo de Deus, naquela manifestação teofânica, aquela teofania, manifestação de Deus na natureza, em que o povo, no contexto de uma aliança, se comprometeu em cumprir aqueles 10 mandamentos. O interessante é que aquela passagem, onde estão os 10 mandamentos, onde Deus promulga os 10 mandamentos, foram escritos os 10 mandamentos pelo dedo de Deus nas 2 tábuas, diferente dos outros preceitos da antiga aliança que foram escritos por Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, nas 2 tábuas que foram chamadas tábuas do testemunho, que foi colocado na arca da aliança. E nessas 2 tábuas, segundo Santo Agostinho, a primeira tábua se referia do primeiro ao terceiro mandamento, ou seja, os mandamentos relacionados ao amor a Deus sobre todas as coisas. E a segunda tábua da aliança, o testemunho, era relacionado aos nossos deveres para com o próximo, do amor ao próximo como a nós mesmos, do 4º ao 10º mandamento. Então nisso nós tiramos que Deus quis revelar a sua vontade para nós, e Ele revelou-nos a sua vontade através dos seus 10 mandamentos no Monte Sinai. Aquilo que Ele já havia escrito em nosso coração, Ele revelou na montanha sagrada. E esses 10 mandamentos, a gente pode ver ele tanto no livro do Êxodo como no livro do Deuteronômio. E ele é muito citado pelos profetas, pelos salmos, pelos livros sapienciais. E de uma forma plena, ele alcança o seu sentido pleno em Jesus Cristo, na nova e eterna aliança. Jesus Cristo não aboliu a lei antiga, mas ele deu o perfeito cumprimento. Tanto é verdade que ao jovem rico que vai até Nosso Senhor fala que é indispensável que ele tenha cumprido os 10 mandamentos, que ele precisa ter cumprido os 10 mandamentos, mas falta uma coisa ao jovem rico. Na verdade, faltou a ele os conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade e a obediência, ou seja, os conselhos evangélicos são inseparáveis dos mandamentos da lei de Deus. É isso que diz o Catecismo da Igreja Católica, que é necessário a gente viver os conselhos evangélicos de acordo com o nosso estado de vida. E é necessário porque eles estão inseparáveis com a vivência. É os conselhos evangélicos que dão esse sentido pleno ao cumprimento dos mandamentos da lei de Deus. Nas Escrituras, a palavra decálogo significa 10 palavras, ou seja, literalmente significa isso. Deus revela ao seu povo essas 10 palavras, essas 10 leis como centro da antiga aliança. E qual é o contexto da revelação de Deus dos 10 mandamentos? O contexto é o Êxodo, a passagem do povo da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Ou seja, os 10 mandamentos são colocados em um contexto de libertação da escravidão, para mostrar que aquilo que Deus nos ordena
é para nos libertar da escravidão do pecado, para mostrar que aquilo que Deus nos ordena é sinal de liberdade, é sinal de redenção. Então é nesse contexto que é inserido os 10 mandamentos. A primeira coisa que Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. Ou seja, o pecado original fez com que nós, seres humanos, fôssemos expulsos do paraíso da liberdade para o mundo da escravidão. Então a vivência dos mandamentos faz com que a gente saia desse mundo de escravidão para um dia sair desse mundo de escravidão e um dia entrar no paraíso da liberdade. Ou seja, o contexto dos mandamentos é um contexto que nos mostra um Deus libertador, que quer a nossa liberdade. Portanto, viver os mandamentos é se colocar nesse caminho de liberdade. E então, Deus inicia os 10 mandamentos, que são sinais da nossa pertença a Deus. É um sinal da nossa aliança com Deus. E o povo se compromete a viver essa aliança diante de Moisés com Deus, essa aliança dos 10 mandamentos. Tanto é que Deus se pronuncia na primeira pessoa: eu sou o Senhor, em cada mandamento. E se refere ao povo tu, isso se refere na segunda pessoa tu, ou seja, é um contexto em que Deus revela os seus mandamentos tanto ao seu povo como a cada um em particular. É assim que os mandamentos devem ser vividos pessoalmente e comunitariamente. E os 10 mandamentos, eles têm tanto a parte positiva, o que somos obrigados a obedecer, como a parte negativa, ou seja, as interdições, aquilo que somos proibidos de fazer, ou seja, o que devemos fazer, o que devemos evitar, porque Deus nos ama, Ele sabe que nem tudo é bom para nós. Então, a parte negativa, aquilo que nós devemos evitar para o nosso bem; a parte positiva, aquilo que nós devemos fazer para o nosso bem. Seja como for, esses 10 mandamentos são colocados nesse contexto de libertação, porque o nosso Deus nos quer nos libertar pela observância dos seus mandamentos da escravidão do pecado, que é a pior escravidão que existe. Então, é nesse contexto que está inserido os 10 mandamentos, em que Deus faz conhecer a sua vontade ao seu povo. E a igreja sempre reconheceu a importância dos 10 mandamentos. A tradição da igreja sempre priorizou os 10 mandamentos na sua catequese. A partir do século XV, a gente teve a catequese dos 10 mandamentos de forma rimada, em fórmulas fáceis de se decorar, de modo que se tornasse acessível à nossa compreensão os 10 mandamentos. Por isso, essa dinâmica catequética de pergunta e resposta, que envolve principalmente os 10 mandamentos, vem desde o século XV, mas os 10 mandamentos como nós conhecemos hoje, como foram sintetizados, vem com Santo Agostinho. Santo Agostinho faz essa fórmula catequética dos mandamentos que nós temos hoje, e que é a fórmula adotada pelos irmãos de confissão luterana. Já os irmãos ortodoxos e das demais comunidades reformadas seguem uma tradição dos padres gregos, da formulação dos 10 mandamentos, que é um tanto diversa, mas a essência é a mesma. E Santo Agostinho formula os 10 mandamentos de uma forma acessível que possamos compreender aquilo que Deus nos ordena e aquilo que Deus nos proíbe de fazer. O Decálogo, que é os 10 mandamentos, unifica a nossa vida teologal e a nossa vida social. A nossa vida teologal, o amor a Deus sobre todas as coisas, os 3 primeiros mandamentos. A nossa vida social, o amor ao próximo como a nós mesmos, os 7 e os últimos mandamentos. Ou seja, tudo que nos se refere ao nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmo, é unificado pelos 10 mandamentos. De tal forma que Deus nos revela os seus mandamentos e é transmitido a nós pelo magistério da igreja e pela voz da consciência moral, porque Deus escreveu esses mandamentos em nosso coração. Quer uma prova disso? E nós temos essa certeza que nós não devemos matar o outro, e nós temos essa certeza que não devemos roubar nada do outro, e nós temos essa certeza de que o nosso corpo é sagrado e que a sexualidade é algo sagrado, e por isso devemos viver a castidade. E nós temos essa certeza que nós devemos honrar e respeitar o nosso pai e a nossa mãe. Em nós temos a certeza que alguém criou todas as coisas, e que não pode ser vários deuses, porque eles concorreriam entre si, mas alguém supremo criou tudo que é de perfeito que existe nesse mundo, e é Deus.
que devemos, portanto, se Ele está acima de tudo, amá-lo sobre todas as coisas. Deus escreveu os seus 10 mandamentos em nossa natureza, e isso está acessível à nossa razão pela lei natural. Mas com a concupiscência do pecado, nós temos essa dificuldade de compreender. Por isso, no tempo certo, Deus revelou plenamente os seus 10 mandamentos e Jesus deu o pleno cumprimento a esses 10 mandamentos na nova e eterna aliança. Por isso, todos nós somos obrigados a obedecer os mandamentos da lei de Deus. É isso que nos ensina o catecismo. E desobedecer os mandamentos da lei de Deus em matéria grave nos aparta de Deus. Por isso que é necessário buscar a confissão para retornar a caminhada com Deus se nós dele se afastamos de forma grave. Mas o catecismo complementa. Até em matéria leve nós somos chamados a viver os 10 mandamentos da lei de Deus. Então nós temos essa obrigação, porque é o melhor de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós. De modo que se transgredirmos um único mandamento, estaremos transgredindo toda a lei, todos os mandamentos. E isso nos leva ao inferno, nos afasta de Deus. Por isso o caminho dos mandamentos é o caminho da vida eterna. É o que Jesus ensina também ao jovem rico. E é necessário que a gente coloque em cumprimento os mandamentos para que vivamos essa liberdade de filhos e filhas de Deus. Podemos observar os mandamentos da lei de Deus porque Deus não nos pede nada que seja impossível. Por mais que você diga, que alguém fale que é difícil fazer a vontade de Deus, mas não é impossível, porque Deus não nos vai pedir aquilo que é impossível, porque somente Deus pode fazer o impossível. Aquilo que Deus nos pede, Ele torna possível pela sua graça. Todos nós podemos colocar em prática os mandamentos da lei de Deus pela graça de Deus. E como é que se faz isso? Pedindo a Jesus que venha amar em nós o seu Pai e seus irmãos. E assim, amar também, através de nós, amar em nós o seu Pai e seus irmãos, para que a gente ame o nosso Pai e os nossos irmãos. Aquilo que Jesus fala no Evangelho de São João. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Então que possamos continuar perseverantes nesse curso sobre os 10 mandamentos. Essa foi a introdução. Na próxima aula teremos o primeiro mandamento da lei de Deus. Invoquemos a proteção de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.